Fernando Henrique perguntando sobre algum reforço na pauta do Corinthians. Deixa eu repercutir uma informação que surgiu nessa terça-feira, não a minha, tá? Mas a informação é de que Bakayoko, ex-jogador de Chelsea, de Milan, entre outros, interessa ao Timão. Tem alguns pontos importantes sobre o Bakayoko que eu queria colocar em pauta. Primeiro eu vou mostrar, apresentar para vocês quem é, que posição joga, do que se trata, né? Para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Ó, aqui a página de Timothy Bakayoko. Não era isso que eu queria, estou procurando só a melhor opção, acho que eu vou deixar aqui mesmo. Beleza. Ele é francês, tem 31 anos de idade, tá? Nasceu em Paris, embora tenha nacionalidade costa-marfinense. Ó, a carreira é grande, tá? Ele surge no Rennes, da França, vai para o Mônaco, é comprado pelo Chelsea em 2017, faz uma temporada no Chelsea, é emprestado pelo Milan, onde faz 42 jogos, volta para o Mônaco também por empréstimo, vai jogar no Napoli, volta para o Milan, é negociado com o Lorient, aqui já é final de carreira, tá? Ó. Olha como a coisa vai mudando. Temporada de 42 jogos, temporada de 23 jogos, volta a fazer 44 jogos, no Milan 18, no Milan 3 jogos, aí faz 21 jogos pelo Lorient, e aí no PAOK ele faz só 9 jogos. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Embora tenha um currículo grande, o Bakayoko não joga uma partida profissional desde o dia 10 de novembro de 24, tá? A gente está indo para 1 ano e meio de ausência total do atleta. Jogador que pertencia ao PAOK, ele enfrentou o Olympiacos nessa derrota por 3-2, isso na 11ª rodada. Na 18ª ele vai para o banco de novo. Em jogo da Liga Europa, ele vai para o banco, não entra e nunca mais joga. Nunca mais joga, tá? Por que o nome de Timothée Bakayoko está sendo debatido no Corinthians? Porque o Timão encontrou no Bakayoko um atleta de currículo grande, livre no mercado, sem a necessidade de um investimento muito grande. O Timão tem a informação de que por menos de R$800 mil é possível contratá-lo. O Corinthians que já havia recorrido a esse expediente para fechar com 2 atletas gringos. O Lingard, contratado depois de uma passagem pelo futebol sul-coreano, e o Zakaria Labiad, que foi contratado por indicação de Memphis Depay. Eu tenho muita dúvida sobre o que esperar do Bakayoko, cara que não joga desde novembro do ano passado, ano retrasado, tá? Hora de falar sobre bastidores da saída de Flora do Corinthians. O menino de só 12 anos de idade virou notícia desde quarta-feira, quando seu pai veio a público para dizer que estava tirando o atleta do Timão. Pois bem, na quinta o Corinthians usou suas redes sociais para informar que o Flora não havia sido inscrito no Campeonato Paulista porque o pai do garoto não havia enviado a documentação necessária para o registro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o dirigente do Corinthians e quero acrescentar algumas informações importantes desse bastidor da queda de braço entre as partes. Primeiro, contar que o Flora é hoje dono de um dos maiores salários da categoria de base do Corinthians. Ele, apesar de ter 12 anos de idade, custa 15 mil por mês, além da ajuda de custo, ou seja, o pacote Flora sai por algo na casa dos 20 mil mensais, valor absolutamente irreal no futebol brasileiro para alguém que tem 12 anos de idade. Pois bem, o Flora havia sido promovido para o Sub-13 no campo e não conseguiu performar bem. A verdade é que o Flora arrebentou com a camisa do Corinthians e de outros times no futsal, mas tem tido mais dificuldade no campo. Segundo uma fonte importante no Corinthians, essa ida ao Sub-13 foi uma grande catástrofe e o atleta foi devolvido ao Sub-12, que é a sua categoria. O pai não gostou e deixou de levá-lo para os treinos. A partir daí a situação ficou incontrolável. E nesse momento o pai do Flora tenta tirá-lo do Timão. Importante registrar que o Corinthians não dá como certa a saída do atleta, até porque existe um contrato de formação ainda não rescindido. O que você pensa sobre o tema? É possível que o Flora, saindo do Corinthians, se acerte com outro time do futebol brasileiro, talvez até paulista. Mas a avaliação no Corinthians é de que aquele menino que arrebentava no futsal e que gerou uma série de vídeos incríveis não tem conseguido ser tão decisivo no campo, nem na sua categoria sub-12, muito menos na categoria de cima, o sub-13. Eu quero falar de uma
de uma possível lista de dispensas, né? E, na verdade, não chega a ser uma lista de dispensas, é um desejo, né, do Corinthians né, enfim, dispensar alguns jogadores, né, negociar ali alguns atletas, tá? Então, eu vou colocar aí para vocês, né, alguns jogadores, ó, só para vocês entenderem, né? Eu vou colocar até todo o elenco que está no site do Corinthians. Dos goleiros aqui, ninguém vai ser negociado, tá bom? Só o Donelli que já foi. Dos zagueiros, se tiver proposta para o João Pedro Tchoca, vai embora, tá? Não tem problema nenhum, né? O Tchoca ir embora, tá? Gustavo Henrique e Gabriel Paulista nos planos. André Ramalho, né? Segundo eu conversei com uma pessoa importante, segue nos planos também da cúpula corintiana e do técnico Fernando Diniz. É claro que se pintar uma proposta para o André Ramalho, ele pode ir, tá? Ó, Fabrício Angileri, se tiver proposta, vai. O Hugo, né? Que na verdade é o Hugo Moura, né? Hugo Moura, que se recupera de cirurgia. Esse é um camarada que a cúpula corintiana quer negociar e há cobrança em relação para que o Marcelo Paes negocie, tá? Então, o Hugo é um desses jogadores. Daqui só o Hugo, né? O Jacaré só se foi emprestado, né? Enfim, o Mateuzinho só se for vendido por 15 milhões de euros, já trouxe para vocês. Pedro Milans e Matheus Bidu seguem, a não ser que tenham propostas, tá bom? Vamos falar do meio-campo agora, que eu acho que aqui a gente tem muitos jogadores. Aqui há uma cobrança. Hoje, na reunião no Parque São Jorge, vai ser discutido, né, vai ser discutida a saída de alguns jogadores. O que vai ser tratado lá, eu até cobrei isso das minhas fontes, isso vai ser tratado na reunião. O Corinthians precisa se livrar de alguns jogadores para gerar uma certa economia. Esse aqui é o primeiro, Alex Santana, jogador de alto salário e que não é utilizado. Tá? É um jogador que é um dos jogadores mais bem pagos do elenco corintiano. Claro que eu não estou falando de um salário de Memphis, não estou falando do salário de Yuri, mas ele está no terceiro ou quase no segundo patamar de salários do elenco corintiano. E é um jogador que não é utilizado, né? Foi uma péssima contratação do Fabinho Soldado na época. Então a intenção é: Hugo, vai anotando aí, Hugo lateral para ser negociado, Alex Santana, Alan segue para estar emprestado, André, o Corinthians quer vender, Carrídio, se pintar uma proposta, o Corinthians negocia, tá? Não é obrigação do Marcelo Paes ou do Júlio César dispensar o Carrídio, mas se tiver, né, se tiver ali se tiver uma proposta, a ideia é conseguir liberar, né, o Carrídio, tá? O Breno Bidon, o Corinthians quer vender. Então, Breno Bidon e André são os dois jogadores que o Corinthians quer vender muito, tá bom? Charles está na lista de obrigações do Marcelo Paes e do Júlio César negociá-los. Então, nós temos 3 jogadores que são obrigação negociar. Hugo Moura, Alex Santana e Charles, tá certo? Já são 3. Dieguinho, Gui Amorim e Bahia não entram na lista, né? Nada que impede que esses atletas sejam emprestados, né? Acho que o Dieguinho não, mas o Gui Amorim também não, mas o Bahia sim. Matheus Pereira chegou agora, não dá para ir embora. Ranieri também não, e Rodrigo Garro também não, tá? Agora vamos encerrar com o ataque. Guinegão, a diretoria corintiana sonha, né, que possa, né, chegar alguma proposta em relação ao Guinegão, tá? Então, um jogador que a diretoria sonha em vender o Guinegão como sonha em vender o André e o Bidon, tá bom? Ele entra na lista ele entra numa outra lista, né, que inclui André e Bidon. Caio César fica, Kaique fica, o Zacaria Labiar fica, pelo menos até o final do ano, né? O Linger fica, pelo menos até o final do ano. Memphis já é toda a novela que a gente já sabe. Pedro Raul, lista de obrigações de negociação, tá? Então nós já temos aí, né, o Pedro Raul também nessa lista. E o Vitinho, se possível, também eu ouvi dizer, tá certo? Então nós temos aí alguns jogadores importantes numa lista aí de jogadores negociáveis, né? Hugo lateral, Charles, Alex Santana, Pedro Raul, Vitinho. Sabe que a gente está esquecendo de alguém, né? Estou com uma impressão que a gente está esquecendo de alguém, mas esses são os atletas aí que o Corinthians pretende, né, negociar, tá? Negociar ainda no meio desse ano. Tarefa aí, né? Acho que é o André Ramalho que eu tinha esquecido. Foi o André Ramalho também aí, né? Esses são os atletas que entram numa lista aí de possíveis, né? Possíveis jogadores, uma lista de dispensa, né? Podemos dizer assim. Mas que essa lista de dispensa depende de pagar contrato para rescindir, que é difícil. Então depende mais da habilidade, né, do gestor, do executivo, do gerente de futebol, do presidente, de conseguir negociar esses atletas, tá?
Vamos falar de reforços, né? Nessa reunião hoje vai ocorrer, tá? Vai ocorrer aí uma conversa, né, entre os dirigentes corintianos sobre reforços no Corinthians, tá? Deixa eu ver a luz aqui. Tá faltando luz ou não? Tá bom, né? Sobre reforços no. A luz tá apagada, tá vendo? Sobre reforços no Corinthians, tá? Então, importante aí pra gente passar isso para vocês. A meta, eu trouxe ontem no blend de informações, o objetivo é contratar jogadores que estejam livres no mercado. E esses jogadores podem ser jogadores de peso. O Corinthians está sem grana. Cara, o Corinthians vai trabalhar, né, um meio termo, podemos dizer assim. E jogador de impacto, medalhão, a ideia é trazer um para o lugar do Memphis, porque tudo indica hoje que o Memphis não renova, né? Enfim, tem muita gente cravando que ele já renovou. Eu não estou cravando que ele não renova. Eu estou falando que hoje eu colocaria 60% para não renovação e 40% para renovação, tá? Tem um equilíbrio. Foi para a Copa do Mundo, o Corinthians não conseguiu parceiros, a Fatal ajudaria um pouco, mas não ajudaria muito, porque, deixa eu abrir aspas aqui para a questão da Fatal, né? Muita gente fala, nossa, perdeu um grande contrato. Deixa eu falar uma coisa aqui que precisa ser bem dita, tá? Para os apoiadores da proposta. Eu nunca vi um lobby tão grande, né? Eu nunca vi um lobby tão grande para o Corinthians fechar com um patrocinador como esse. Sério, eu nunca vi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Multiplicação dos peixes e dos pães aconteceu na Bíblia, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Nunca houve essa multiplicação, o milagre da grana. Porque o que eu quero só abrir um parênteses para falar disso, tá? Porque o que eu ouço nossa, um valor super acima do mercado que vai pagar o futebol masculino, vai pagar o futebol feminino, vai pagar o basquete, vai pagar a base, vai pagar a natação, vai pagar o vôlei, vai pagar o Memphis, vai pagar o Memphis. Ó, pelo amor de Deus, velho. Nós estamos falando de 17 milhões por ano. Só o departamento de futebol do Corinthians custa 35 milhões por mês. Esse valor paga metade de uma folha do Corinthians no mês. Então a gente precisa parar de ficar jogando com as palavras e ficar, esse patrocínio ia pagar tudo do Corinthians, ia ser maravilhoso. Não é verdade. Não é verdade. Tá? Ia ajudar? Ia ajudar. Para quem tá, né, meu amigo, para quem tá na sequidão, né, um gole d'água já ajuda, entendeu? Claro que ia ajudar, não sou louco de dizer que não ia ajudar, mas não ia resolver os problemas do Corinthians e poderia arrumar outros problemas, como por exemplo, outros patrocinadores não quererem vincular suas marcas mais junto com essa patrocinadora, porque o conteúdo adulto ele traz, né, essas polêmicas da marca, né, esses prejuízos da marca. Então, o Corinthians poderia perder outros patrocinadores ou até algum patrocinador atual mais importante. Cara, o Corinthians poderia ser enquadrado aí na Lei Felca, o Corinthians muita coisa poderia acontecer, entendeu? Algum tipo de processo, né? Enfim, então o risco, a diretoria entendeu que não valia a pena, né? E outra, infelizmente, a gente tem um departamento de marketing que não consegue trazer nada melhor. Então, assim, a vergonha é o marketing do Corinthians. O marketing do Corinthians é uma vergonha. Eu nunca vi um marketing tão vergonhoso como esse do Corinthians. Então, não tem como a gente falar que não, entendeu? Não tem como a gente falar que não. Então, gente, eu só queria abrir esse parênteses, né, em relação ao caso, inclusive estava já no contrato que ia ajudar no primeiro ano do Memphis, eles iam ajudar, tá? Enfim, no contrato não, né? Não sei se chegaram a colocar no contrato, né? Mas o Corinthians colocou, né, na SWOT ali que fez, né? O Corinthians colocou essa questão do Memphis aí como um dos benefícios do contrato. Aí voltando para os reforços. O Corinthians tem uma conversa com o Medalhão e eu não vou falar o nome do Medalhão, porque muita gente fica, o Samir fica jogando vários nomes. Eu não sou disso, isso não é verdade, né? Os nomes que eu coloco são nomes que o Corinthians realmente tem interesse ou que o Corinthians negocia, né? E infelizmente algumas pessoas acabam ouvindo isso e acabam repetindo, sem observar realmente o meu trabalho. Por exemplo, cara, pelo contrário. Colocaram o Rony do Atlético Mineiro hoje no Santos, no Corinthians, e eu apareci para dizer que ele não vinha. Olha a diferença, né, do que falam de mim e a verdade.
Colocaram o Kaique do Bahia como reforço já contratado, inclusive cravado pelo um dos maiores portais do Brasil, que é o GE, e eu apareci dizendo que, né, parecia que o GE é uma informação oficial, esse Samir, o Zé Ruela, o GE já deu, já cravou. Apareceu o Júnior Santos, eu gravei um vídeo de dentro do carro, estava na zona norte de São Paulo, né, pouco eu vou lá para a zona norte, então por isso que eu me recordo. Na zona norte de São Paulo, eu gravei de dentro do carro, que o Corinthians não ia contratar o Júnior Santos. Eu fui o primeiro a trazer que o Corinthians havia desistido do Alisson, mesmo depois dos exames não ia contratá-lo. Cara, eu faço um trabalho muito correto, né? Com a graça de Deus, muito correto. E fica esse papinho, o Samir põe um monte de jogador. Isso é mentira, cara. Isso é mentira, entendeu? Então, por exemplo, eu sei um nome que o Corinthians conversa com um representante, né, que é brasileiro, mas o cara não é brasileiro, e que hoje joga na Europa, e o contrato dele vai terminar agora no meio do ano. E o Corinthians tem muito interesse em trazê-lo para o lugar do Memphis, mas eu não vou colocar ainda enquanto não abrir negociação, entendeu? O que o Corinthians fez foi conversar com o intermediador, né? E a gente sabe que intermediador às vezes é um, são dois, enfim. Então, quando a coisa esquentar, se esquentar, eu vou trazer para vocês. Ninguém vai descobrir quem é, né? Eu vou trazer para vocês. Então, há uma vontade, até para não ficar aquela agenda positiva também, né? De trazer um nome. A não ser que realmente avance, aí eu trago e também não estou nem aí, não devo satisfação a nenhum hater, né? Simplesmente ao meu público aqui, que é maravilhoso, tá? Então, nessa conversa hoje, a ideia é fechar essa questão envolvendo o Medalhão para o lugar do Memphis. O Corinthians está aguardando uma resposta do Memphis que não vem. O Corinthians entende, ou já entendeu, que o Memphis não vai responder durante a Copa, tá? Não vai. Aquelas 30 malas lá talvez já diz alguma coisa, né? Que o Memphis talvez já está até se preparando para partir. Mas a questão é que a diretoria do Corinthians passou a entender que o Memphis, ele vai esperar a Copa para saber se tem coisa melhor para ele, entendeu? Então é normal, faz parte do jogo. Como o Corinthians não quis renovar antes da Copa, o Memphis também não passou o valor que ele quer antes da Copa. Então eu não vou criticar o Memphis por isso, né? E nem o Corinthians por não renovar com ele antes da Copa, porque eu acho um perigo muito grande renovar com o Memphis antes da Copa. Eu aceito que o Corinthians renove com o Memphis depois da Copa, mas eu nunca aceitei e jamais aceitaria que o Corinthians renovasse antes. Precisamos ver a Copa que ele vai fazer. Ah, mas e o risco de outros clubes? Desculpe, velho. O que o Corinthians paga para o Memphis, meu amigo, né? Quase ninguém paga. E se um clube chegar a pagar mais que o Corinthians pelo Memphis, é porque não tinha jeito mesmo do Corinthians permanecer com ele, porque aí ele vai fazer uma Copa sensacional. Então ele fazendo uma Copa sensacional, meu amigo, esquece, entendeu? Então aliás, tem que tomar cuidado até com lesão, né? Dele voltar com uma lesão e a gente com o contrato renovado por 2 anos. Seria uma vergonha, entendeu? Quem ia pagar essa conta aí, né? E um contrato sem seguro, né? Um contrato, eu lembro que o Pantaleão deixou a gestão Augusto Melo por causa do contrato do Memphis, que ele pediu para colocar um seguro no contrato e não colocaram. Porque um contrato que vale milhões tem que ter seguro, né, gente? Tá? Então o Corinthians vai contratar jogadores sim na janela. A ideia é pagar o transferban antes de começar a janela. E aí o Corinthians poder se movimentar, já está vendo alguns nomes, né? Muita coisa está sendo trabalhada. E trazer pelo menos um grande jogador para o lugar do Memphis. E se o Yuri sair, aí serão 2 jogadores de um pouquinho mais impacto pro ataque, tá certo? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.